uma pergunta, vocês sempre falaram com ele como, isso eu também quero que você complete depois, vocês falavam com ele com voz de criança ou aquela coisa assim de falar, até alguns pais falam errado como a criança, sabe, Não, que é a gente uma coisa nunca meio falou... instintiva, né? É, Ou não, vocês falavam com ele como um adulto? não, a gente sempre falava com ele normal, assim, como se ele já Uhum. entendesse tudo. Uhum. Nem se ele ainda não entendendo, assim, né? Mas parecia que ele estava entendendo, assim. Ele sempre foi muito expressivo, um bebê muito expressivo. Ele fazia, assim, umas carinhas assim. Aí eu, pronto, ele tá entendendo, então vamos lá. Aí que me impulsionava pra conversar. E aí também eu acho que uma coisa que a gente fez que deu muito certo, isso eu acho que influenciou muito. Porque eu fui criada na época da Disney, né? Tudo era cantado. Tudo. As princesas, o castelo e não sei o quê. Tudo tinha uma música pra tudo. E eu absorvi muito isso na minha infância. E com o Bento, ele ia tomar banho, eu cantava. Ele ia dormir, pra dormir, cantava. Nas mamadas, eu cantava pra ele. Qualquer musiquinha, ou até uma música de adulto. E isso eu acho que fez muita diferença, assim, porque hoje ele é uma criança extremamente musical. O Eliezer, o meu marido, ele é DJ. E ele... Por isso. Também, né? Então, ele produz música e ele tem uma playlist só dele. O Bento, você não tá entendendo, a playlist é em inglês. Ó, ele não sabe o que ele tá falando, mas ele canta as músicas do pai. Você acredita nisso? A gente filma, porque se eu não filmar, ninguém acredita. E aí ele canta em inglês. I love you so. Aí eu falo assim, gente, não é possível. Será que eu sou muito babona? Tem uns 20 mil vídeos no meu celular dele cantando. Por causa que é disso, sabe? Eu acho que como a gente canta muito lá em casa, pra ele desde sempre, e em todas as situações... Ele ficou muito musical, muito musical. E, doutora, faz isso que a Camila, né, relatou aqui, faz sentido, né? Super, porque a música é tudo que a gente precisa de base, né? Então tem melodia, tem ritmo, tem prosódia, tem a cadência musical, então tudo isso faz parte da fala, né? Então é pré-requisito aí. E assim, como tá muito, já não tá tão recente o início da fala dele, agora vocês conversando, a gente conversando sobre isso, eu consigo lembrar lá no inicinho que realmente ele as primeiras palavrinhas dele foram musiquinhas. Borboletinha, tá na cozinha. Eu tenho esse vídeo, ele miudinho cantando essa música, a coisa mais linda do mundo, assim. E aí, tipo assim, foi isso, sabe? Tipo, ele começou a falar mamãe, papai, nananã, vovô, vovó, mas ao mesmo tempo que ele começou a falar essas primeiras palavrinhas, ele falava também, ele cantava as musiquinhas, e aí aos poucos foi desprendendo da musiquinha e foi falando as frasezinhas e conversando agora, né? Agora, com a Camila falando, é engraçado, porque na escolinha da minha filha, ela tá na escolinha desde 1 aninho, né? E lá os meninos não falam na sala dela. Tem muito então a disso. gente fica assim, ai, menino é mais devagar, menino demora para falar. Mas é engraçado que ontem a gente teve uma reunião na escola e as mães dos meninos, em especial, perguntando como é que eles se comunicam, porque em casa eles não falam nada. E aí vem essa questão, o que você faz? Eu falo, gente, eu acho que é muito particular de cada criança isso, eu acho que você não tem que... mas será que eu tenho que levar na fono? Será que tem autismo? E aí eu falo, gente, não vem falar comigo, porque como eu tenho um Instagram e a gente fala muito sobre essa questão, eu tenho minha filha mais velha, eu falo, gente, não, eu não sou especialista, é melhor você ir numa pediatra, que aí ela vai te orientar, porque eu não sei qual que é a sua convivência em casa com a criança. Então vem essa questão, mas agora com o Bento você vê que não tem nada a ver essa questão de menino e menina, né? Eu acho que influencia muito, né, doutora, a personalidade dos pais em relação aos filhos, assim, por exemplo, se o casal é um pouco mais... Não é de falar muito, de se comunicar, fica quieto, não sei o quê, é mais introvertido, eu acho que isso passa um pouco. Total. Aí a criança acaba também ficando, né? Ou então, às vezes, também, o jeito como você se comunica, porque não adianta nada. Eu tenho amigos e tal que falam muito com a gente,
mas não falam com a criança. Eu acho que não se sentem ridículos falando com um bebê. Ou até fala com a criança, mas fala demais, não dá tempo. Você já viu A aquela? criança não Você consegue quer água, tá aqui entender. sua água. Agora você quer não sei o que lá, tá o pão. E agora esse, e aí fica falando, doutora, falando, muito e a criança rápido. não tem tempo de responder, né? Doutora, qual que é a medida, então? Eu sei que é difícil, não, é difícil dar uma receita, não é receita de bolo, não é isso, mas assim, até para quem está assistindo a gente entender, né? É claro que cada um tem sua personalidade, tem que ser respeitada, né? A sua identidade como casal, como pais e tudo mais, mas deve ter um meio termo, né, nessa história. Eu acho que assim, a gente precisa, eu vejo que a criança precisa estar num meio rico de estímulos, né? Porque dos fatores aí de atraso, de problemas de aquisição de fala de linguagem tardio, é a falta de estímulo. Então, por exemplo, na pandemia, as crianças ficaram sem estímulo, a grande maioria, né? Então, isso é um ponto. A gente precisa estimular as crianças, precisa estimular a criança do jeito certo, mas tem aí a personalidade, a particularidade de cada família, de cada criança. E o que eu sempre falo? Aonde que está o limite? A gente precisa prestar atenção e perceber os marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, tem aquela criança que é mais falante, tem aquela que é menos falante, mas e aí? Onde que está a medida? A medida está nos marcos, né? Então tem aquela coisa, cada criança tem seu tempo? Até tem, mas a gente precisa ver se o tempo não está atrasado, né? Então a gente precisa medir pelos marcos do desenvolvimento, que é o padrão que a gente tem para ver se está tudo caminhando bem, porque também não dá para a gente deixar a criança o tempo dela e o tempo dela está atrasado demais, e a gente vai esperar até quando se ela está com alguma questão, então a gente precisa cuidar. Né? Então, assim, igual você falou do autismo, nem todo atraso é autismo, mas todo atraso precisa ser cuidado. E a gente precisa ver se essa criança tem atraso ou não, né? E é aí que a gente vê nos marcos do desenvolvimento. Então, quer dizer, o ideal é ver nos marcos de desenvolvimento e não comparativos, né? Porque alguns vão se desenvolver mais cedo, né? Como é o caso do Bento, que desde pequenininho, né? Mega estimulado. Que falou super ambiente. cedo, né? O ambiente, então, eu é um acho ambiente também rico de estimulação, né? O ambiente também, eu acho que a personalidade e eu acho que também as experiências, porque a gente, mesmo estando na pandemia, por exemplo, meus pais não moram aqui e os pais do Eliezer não moram, então a gente, Natal, aniversário, não sei o que, sempre viajou muito com ele, fora nosso trabalho que a gente viaja, então eu não tinha coragem, eu falo que eu acho que é um problema, assim, sabe? Sério, eu acho que é um problema meu. Porque eu não consigo, sabe? Tipo, eu até no início, quando ele nasceu, eu tinha uma pessoa que ajudava a cuidar e tal, mas eu não conseguia deixar pra cuidar. Eu queria fazer tudo. E isso é ruim até, né? Mas assim, eu não conseguia. Então, tipo, ele sempre viajou pra todos os lugares com a gente. Pegou voo com 3 meses. E assim, era um atrás do outro. E ele ia muito pra lugares diferentes. Então, ele é uma criança que, se ele tem o peito dele, ele dorme em qualquer lugar, sabe? Tipo, eu até não consegui desmamar ainda por causa disso. Porque o que acontece? Isso também da fala é um negócio. Porque ele fala. E ele não desmamou ainda. Então, quando eu tento desmamar, ai, gente, ele fala. horrível. Vou te falar, dói o coração. Peito, ai, peito. Meu filho, tá doendo aqui. Aí eu invento tudo que você puder imaginar, eu já falei, não adianta nada. Aí Ai, deixa. eu vou fazer. Tá ótimo. Tá tudo bem. Ele faz uma carinha assim, peito, mamãe, peito. Não, assim, pra mim, eu já tava sentindo a vontade, principalmente que agora, 30 de janeiro, eu falo 30 essa data várias vezes pra entrar na minha cabeça. 30 de janeiro ele começa a escola. Então, tipo assim, já tá na hora de começar o desmame pra mim, na minha cabeça, assim, né? Até pra ele não sentir falta na escola e tal. Eu não consigo por causa disso. Mamãezinha. E ele não fala mamãe. Mamãezinha. Ai, gente, que estrutura que eu tenho pra não dar o peito. Com certeza ele não vai chorar pra ir pra escola. Quem vai chorar é você. Com certeza, eu sou louca. Por isso que eu já tô falando 30 de janeiro, pra isso entrar, sabe? Na minha cabeça e eu não dar peitinho. Eu falo, Eliezer, me tranca no quarto e leva essa criança na escola. E o que você passou com o Bento foi um privilégio. Porque eu e até meu marido, nós tivemos que voltar ao trabalho e não podia ficar o 100% do tempo junto com ela para estimular. E aí a escola, para mim, foi uma grande ajuda, porque lá na escola ela se desenvolveu assim, rapidinho também. Porém, tinha uma amiguinha dela na sala que era com uma babá. E aí, quando a menina entrou na escola, a menina entrou travada, porque a babá não estimulava. Ela não tinha o brincar, então a menina era num cantinho e a escola foi aos poucos trabalhando essa criança. E aí a menina do nada também começou a falar,
Começou a brincar. Então, é o que eu falo, além do privilégio de ficar com pais que têm essa estimulação, que você tá ali o tempo todo, tem pais que não conseguem, e não tem babá que não consegue. E aí tem escola que consegue, tem escola que não consegue. Então, a gente tem que entender que é um conjunto. Exatamente. E por isso que aí eu bato na tecla do marco. Como é que a gente vai saber se é uma falta de estímulo? Então, você se guia pelo marco e vai. Tá fora do marco, leva na fono. Né? Porque aí a gente avalia, vê o que tá faltando, qual é o pré-requisito que tá faltando. Né? Das bases aí da linguagem, para ver onde é que a gente pode atuar.